Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a prestação de contas de campanha. Então eu vou trazer para vocês aqui quem deve prestar contas, qual o prazo, o que deve fazer, quais os riscos de não prestar conta e quais as consequências. Então fica comigo aqui nesse vídeo e se você não é um inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e fique sabendo mais sobre direito eleitoral. Então vamos lá saber tudo sobre prestação de contas de campanha. Então, o que é prestação de contas? Pois bem, as prestações de contas de campanha, elas são obrigatórias, eu vou falar mais para frente sobre isso para vocês, mas a prestação de contas é a forma que a Justiça Eleitoral consegue fazer um monitoramento, fazer um controle das campanhas eleitorais. Hoje nós temos uma rigidez muito grande em relação à legislação eleitoral que trata das prestações de contas, porque é uma forma de controlar gastos, de controlar receitas. Hoje nós temos uma proibição já há alguns anos no direito eleitoral e nas eleições de que é proibido a doação de valores por pessoas jurídicas. Então, nós não podemos receber, os candidatos não podem receber doações de pessoa jurídica. E isso implica em diversas situações dentro de uma campanha. Nós temos também o uso de dinheiro público. Nós temos o uso do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também o uso de fundo partidário, e nós temos uma outra conta, uma outra possibilidade, que é a doação de pessoas físicas para as campanhas. Então, quando registra a candidatura, tem um CNPJ e com esse CNPJ abre-se pelo menos 3 contas de campanha, que é a conta do FEFEC, a conta do fundo partidário e a conta outros recursos. É dessas contas, dos gastos que tramitam dentro dessas contas, tanto receita quanto despesa, que vai ser feita a prestação de contas. E a partir disso, consegue-se verificar se houve um gasto, se houve uma arrecadação correta, conforme a lei determina, e se houve irregularidades. E quem deve prestar contas? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. E eu sempre falo, todas as pessoas que requereram seu registro de candidatura devem fazer a prestação de contas. Primeiro, lá no meio da campanha, a gente tem uma prestação de contas parcial. Os contadores eles já enviaram essa prestação de contas parcial, que é feita pelo sistema da Justiça Eleitoral, que é o SPCE, e posterior às eleições tem o prazo para a entrega da prestação de contas final das campanhas. Mas quem deve prestar contas? Se você foi candidato, se você foi candidata e requereu o seu registro de candidatura, você deve prestar contas. E aí independe, se a pessoa ficou como candidata um dia, 2 dias, algumas horas, ela deve prestar contas. Por quê? Porque é necessário que todas as pessoas que registraram a sua candidatura ou que requereram seu registro de candidatura, independente se elas desistiram, se elas renunciaram, se elas tiveram seu registro de candidatura indeferido, mas se ela ficou como candidata ou requereu esse registro por um curto período de tempo, obrigatoriamente deve prestar contas. E qual é o prazo que esses candidatos, que essas pessoas que foram candidatas têm para fazer sua prestação de contas? Primeiro, como eu já disse, lá no meio da campanha, a gente tem um prazo determinado pelo calendário eleitoral, que esse ano, nas eleições de 2024, foi do dia 9 ao dia 13 de setembro. Lá, obrigatoriamente, todos os gastos e todas as entradas e saídas de dinheiro nas campanhas deveriam ter sido informadas lá nessa prestação de contas parcial. E agora nós temos o prazo para a prestação de contas final, que é quem não concorreu ao segundo turno, só no primeiro turno, deverá obrigatoriamente até o dia 5 de novembro enviar essa prestação de contas final. E aqui deve enviar toda a documentação de todas as arrecadações e de todos os gastos que teve durante a campanha. Para quem vai concorrer ao segundo turno, para quem concorre ao segundo turno, o prazo nas eleições de 2024 é até o dia 16 de novembro. Então, é obrigatório que as pessoas finalizem, que enviem toda a documentação da prestação de contas nessas datas. Quais são as possibilidades de julgamento dessas contas? Nós temos algumas possibilidades de julgamento dessas contas. Primeiro, e é o que todo mundo almeja, é que as contas sejam aprovadas. Isso, se as contas forem aprovadas sem nenhuma ressalva, o candidato ou a candidata ela não terá nenhum problema e isso é maravilhoso. Nós temos também a possibilidade de aprovação dessas contas com ressalvas. As ressalvas pode ser algo que não traga nenhum prejuízo para a aprovação das contas, mas tem algum erro, tem algum probleminha que, embora não vá macular aquele processo de prestação de contas, teve esse erro, então terá as ressalvas. Mas isso não implica em nada para o candidato.
É quase como se tivesse sido aprovada sem nenhuma ressalva. Nós temos também a reprovação das contas. Aqui a gente já teve um grau de erros ou de problemas um pouco maior e essas contas vão ser reprovadas. No caso de reprovação de contas, a Justiça Eleitoral pode encaminhar para o Ministério Público fazer uma análise desse processo de prestação de contas para verificar se houve o cometimento de algum crime eleitoral, de algum abuso de poder, alguma coisa assim. E nesse caso, o Ministério Público pode observar se houve algum erro grave nessa prestação de contas que pode demandar outros processos. A gente tem também uma outra possibilidade que é as contas serem julgadas como não prestadas. E nesse caso, nós temos quando a pessoa realmente não fez a prestação de contas, então a Justiça Eleitoral intima essa pessoa para realizar a prestação de contas e ela não faz, então nesse caso as contas são julgadas como não prestadas, mas também há a possibilidade de julgamento das contas como não prestadas quando há alguma coisa de irregularidade que a Justiça Eleitoral entenda que as provas juntadas para comprovar a prestação de contas são insuficientes. Então é como se a pessoa não tivesse realmente prestado contas e as contas são julgadas como não prestadas. Nesse caso de julgamento das contas como não prestadas, nós temos algumas consequências um pouco maiores. Por exemplo, as contas julgadas como não prestadas, nós temos uma súmula do TSE que determina que as contas julgadas como não prestadas, a pessoa fica sem quitação eleitoral pelo prazo da legislatura ao qual concorreu, ou seja, por 4 anos. E isso implica em quê? No caso de contas julgadas como não prestadas e não tendo a certidão de quitação eleitoral, a pessoa não consegue ser candidata nas próximas 2 eleições, porque a certidão de quitação eleitoral é um requisito para se registrar um pedido de registro de candidatura. Então aqui o que eu sempre falo é: as pessoas que foram candidatas em alguma eleição precisam ficar atentas em relação à prestação de contas. É preciso que você, pessoa que foi candidata ou candidata, você que cuidou de uma nominata, de um partido político, verifique se realmente a prestação de contas está sendo feita. E uma coisa, é responsabilidade do candidato e da candidata entregar a documentação para que o contador e o advogado façam esse processo. Se o candidato ou a candidata não tem essa documentação necessária, o contador e o advogado não conseguem fazer milagres. Então é muito importante que você, candidato e candidata, junte toda a documentação, tire extrato das suas contas bancárias, toda a movimentação financeira, contratos que foram feitos, documentação desses contratos, de veículos, de pessoas, de gastos de campanha e entregue essa documentação para o contador ou a contadora para que eles façam o processo de prestação de contas e o advogado ou a advogada contratada da campanha vai acompanhar esse processo quando já estiver na justiça. Então é muito importante que vocês fiquem atentos em relação a isso, porque a prestação de contas é um momento muito importante no processo eleitoral, é uma forma da gente controlar os gastos e controlar esse processo eleitoral para verificar se ele foi feito de uma forma correta. Outra coisa muito importante é que é obrigatória a contratação de contador e de advogado para fazer a prestação de contas. Não tem como o candidato fazer sozinho. É obrigatório pela lei que tenha assistência de um contador ou contadora e de um advogado ou advogada no processo de prestação de contas. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, principalmente se você está assistindo esse vídeo logo após as eleições de 2024, e se não, também é um momento importante, inclusive para aquelas pessoas que foram candidatas em outras eleições, eu deixo sempre uma dica: verifique na Justiça Eleitoral se a sua situação está toda certa, porque em muitos casos a pessoa foi candidata lá em 2010, 2012, 2016, 2014 e não foi feita a prestação de contas da forma correta ou não foi feita e essa pessoa está com uma irregularidade na Justiça Eleitoral. Nesse caso também é possível fazer essa regularização das contas para que regularize a sua situação eleitoral e você possa ter a certidão de quitação eleitoral e aí não só para ser candidato nas próximas eleições, mas também sem certidão de quitação eleitoral você tem diversos prejuízos em relação à sua vida civil. Por exemplo, não consegue emitir passaporte. Então é muito importante que fiquem atentos em relação a isso. Procure a Justiça Eleitoral em caso de algum problema e também procure um advogado ou advogada da sua confiança para que você consiga regularizar essa situação.
O nosso assunto de hoje era sobre prestação de contas de campanha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida em relação à prestação de contas, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Muito obrigada, um grande abraço e até mais.